Quero te atualizar também sobre as chances de título no Campeonato Brasileiro. O Flamengo disparou como o maior favorito à taça. Falo também sobre o Napoli de olho em zagueiro do Flamengo, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar sobre as chances de título do Campeonato Brasileiro de 2025. Ao final da 20ª rodada, que se encerrou com um empate entre Mirassol e Cruzeiro na noite dessa segunda-feira, o GE divulgou os percentuais de chances dos times que ocupam a parte de cima da tabela e dá para dizer que está cada vez mais previsível e plausível imaginar que Flamengo e Palmeiras serão os únicos candidatos ao título, com o Flamengo abrindo distância em relação ao Verdão. Para o GE, hoje o Flamengo tem 44,4% de chances de taça, contra 37,2% do Palmeiras. O Cruzeiro é o terceiro com mais chances, mas apenas 12,6%, tudo por causa de mais um tropeço. Diante do Mirassol, o Cruzeiro vencia até tomar o empate com um golaço do Negueba. Existem ainda outros candidatos, mas com bem menos chances. O Bahia aparece com 3%, o Botafogo com 2%. Mirassol, Atlético Mineiro, Fluminense, São Paulo e Internacional têm menos de 1% de chances de título. Só para completar, lembrar sobre a classificação geral do Campeonato Brasileiro, depois das 20 rodadas, com a observação de que alguns times ainda têm jogos por fazer. Caso, por exemplo, do Palmeiras, a classificação do Brasileirão nesse momento tem o Flamengo em primeiro com 43 pontos conquistados, o Palmeiras aparece com 39 e uma partida a menos, se vencer vai a 42. O Cruzeiro tem 38 pontos, o Bahia aparece em quarto lugar com 33 pontos conquistados. Só para completar uma curiosidade, Flamengo e Palmeiras têm as melhores campanhas de sua história no Brasileiro por pontos corridos no primeiro turno, o que demonstra e me causa a impressão de que teremos um retorno emocionante entre esses dois times. Bora falar agora sobre o Napoli de olho em Léo Ortiz. Representantes do clube italiano estarão no Beira-Rio na noite dessa quarta-feira para assistir ao confronto entre Internacional e Flamengo, jogo de volta das quartas de final da Libertadores da América. O Napoli tem a vontade do técnico Antônio Conte em contar com o zagueiro brasileiro, que recentemente foi alvo de uma proposta do Leipzig. O time alemão ofereceu 15 milhões de euros ou 95 milhões de reais, parte dessa grana fixa, parte dessa grana em bônus. O Flamengo não quis fazer negócio, hoje tem a intenção de segurar o Léo Ortiz ou vendê-lo apenas por uma proposta estratosférica. Só para completar sobre Léo Ortiz, jogador que também já havia sido especulado na Juventus e na Roma e que faz parte da lista de pré-convocados da seleção brasileira de Carlo Ancelotti. São 4 jogadores do Flamengo: Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre e Samuel Lino. A desconfiança de quem cobre o dia a dia da seleção brasileira é de que apenas Léo Ortiz não deve fazer parte da lista final de jogadores da seleção. Brasil que ainda disputa 2 partidas das eliminatórias contra Chile e Bolívia antes de começar a disputar amistosos de olho na Copa do Mundo de 2026. A classificação da seleção já está garantida. Chegou o dia mais importante desta trilogia. O Flamengo jogou 2 das 3 partidas programadas em sequência contra o Internacional. Já ganhou as 2 primeiras, que é ótimo, mas amanhã é que se decide o mais importante dessa sequência de jogos entre Flamengo e Internacional. O Flamengo não pode perder amanhã, de maneira nenhuma. Já ganhou 2 jogos, seria ótimo ganhar amanhã também, mas amanhã mais importante até do que ganhar é não perder. Porque se você perder por um gol de diferença, você vai para os pênaltis. E nós vimos que na última decisão por pênaltis, nós não fomos bem, perdemos. Embora o Rossi tenha chegado a fazer uma defesa, mas o Samuel Lino e o Alaciano chutaram mal. Numa o goleiro Everson do Atlético pegou, na outra foi na Lula. E nós fomos eliminados da Copa do Brasil. Insisto, não levei muito a sério a eliminação da Copa do Brasil. Sinceramente, não achei grave. Claro, tem muita gente que diz que seria tão bom ganhar a tríplice coroa. Claro que seria, cara, mas ninguém venceu até hoje. A tríplice coroa real, que é a Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, ninguém venceu até hoje. O máximo que se chegou foi Flamengo e agora Botafogo, foram os 2, que ganharam Brasileiro e Libertadores. É muito difícil você juntar. O Flamengo já juntou Copa do Brasil e Libertadores.
Mas nesse ano, em que ele ganhou Libertadores e Copa do Brasil, com o Dorival, em 2022, ele meteu um time reserva no Campeonato Brasileiro. Um time alternativo, né? Você tinha o Flamengo do Brasileiro e o Flamengo das Copas. Ele ganhou as Copas, o Brasileiro. Ele não conseguiu nem chegar seriamente na disputa do título. Eu vi esse lado positivo de ser eliminado da Copa do Brasil. Agora, tudo isso vai por água abaixo se o Flamengo for eliminado amanhã. O Flamengo agora tem um calendário muito bom para jogar Brasileiro e Libertadores. Ele vai ter 6 datas, na verdade 5 livres, porque são as 6 datas separadas para as fases finais da Copa do Brasil. Por que ele só vai ter 5? Porque ele tem um jogo atrasado contra o Sport, para finalmente terminar o primeiro turno, né? Tem muita gente a dizer, não, o Flamengo superou o primeiro turno do Jorge Jesus porque já fez... Não. O primeiro turno do Flamengo de 2025 só se encerra quando o Flamengo jogar com o Sport. Quando o Flamengo jogar com o Sport, aí sim a gente vai saber o número de pontos total. Se não me engano, o time do Jorge Jesus fez 43, uma coisa qualquer assim, e o do Felipe irá a 46. 46 pontos que ele já tem hoje em dia. 43, perdão. Irá a 43. O do Jorge Jesus fez 42. O do Jorge Jesus, em 2019, fez 42. Mas lembrem, o primeiro turno do Flamengo de 2019 teve 10 partidas comandadas pelo Abel Braga. O Jorge Jesus entra nas últimas 9. Ou nas últimas 10 e 9 foram comandadas pelo Abel, enfim, mas o número é mais ou menos esse. Agora, se o Flamengo, do Felipe Luiz, repetir a pontuação do segundo turno do Jorge Jesus, aí ele vai ser campeão com o pé nas costas. Porque o segundo turno do Jorge Jesus, em 2019, foi assustador. Ele terminou o primeiro turno com 42 e ele acabou o campeonato com 90 pontos. Isso quer dizer que ele fez 48 pontos no segundo turno. Essa tem que ser a meta do Felipe Luiz, né? Embora, claro, o recorde de pontos é legal, é bonito, mas não é o que interessa. Você tem que acabar com mais um ponto a mais, pelo menos, do que o seu mais próximo perseguidor. Então, por isso eu digo que esse jogo de amanhã é o jogo mais importante da trilogia. Muita gente pode dizer, não, mas o primeiro também era pela Libertadores, também foi importante. Claro que foi importante. Mas a gente só bate o martelo, só fecha tudo depois do segundo jogo. Se o primeiro jogo o Flamengo tivesse metido 3-0, eu diria que amanhã seria quase como um amistoso protocolar. Esse time do Flamengo praticamente não leva gols. Leva muito poucos gols. Então, a chance, por exemplo, do Internacional não conseguir fazer gol no Flamengo amanhã é bem razoável. O Flamengo costuma não levar gol nas partidas, né? Então, seria o suficiente. Mas aí vem justamente a pergunta da enquete. Como você acha que o Flamengo deve jogar amanhã? Como sempre, como se fosse um jogo, mais um jogo normal, pressionando a saída de bola do Internacional, tocando na sua defesa para avançar, ou não? Ninguém tem dúvida de que o Internacional vai vir para tudo. Vai vir para tudo. Até porque só resta ao Internacional ganhar o jogo. O Internacional tem que ganhar pelo menos por um gol para levar para os pênaltis. Vai tentar ganhar por mais de um, até, claro. Mas a verdade é que ele vai vir marcando o Flamengo na saída de bola mesmo. E isso é uma coisa que me preocupa um pouco. Porque isso me remete ao jogo com o Bayern. Claro, o Internacional não é o Bayern, gente. Não estou dizendo isso. Mas essa marcação, pressão muito forte, eu acho que o Felipe deveria conversar com a sua zaga e com seus volantes e, fugindo até um pouco as suas características, chegar e dizer, olha, se tiver muito apertado, chuta para frente. Que é como muitas vezes os adversários do Flamengo fazem. Vocês já devem ter reparado isso. Tem muito adversário do Flamengo que não tenta mais sair jogando, porque sabe que o Flamengo abafa. Aí o que o cara faz? O goleirão dá um chute.
para o meio de campo. Não acho que o Flamengo tenha que entrar com essa mentalidade, mas eu acho que deve haver uma instrução um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco diferente, no sentido de, olha, se a pressão for muito forte, não vamos sair tocando. Vamos fazer ligação direta. Vamos botar o Samuel Lino esperto para receber bola em profundidade, o Luiz Araújo ou o Plata, seja quem for, na ponta direita, e vamos tocar para a gente contra-atacar e marcar a saída deles, quando eles forem fazer a saída de bola. A enquete basicamente pergunta: você acha que o Flamengo deve jogar igual como sempre jogou? Você acha que o Flamengo deve ser um pouco mais cauteloso? Um pouco mais cauteloso. Eu acho. Principalmente no início do jogo, eu acho que vai ser, os primeiros 15 ou 20 minutos vão ser de altíssimo risco para o Flamengo. Tomara que eu queime a minha língua e o Flamengo, ao contrário, consiga meter ele, Flamengo, um gol no Internacional. Se fizer isso, tarefa praticamente concluída, né? O Internacional não vai virar para cima do Flamengo, e muito menos com 2 gols de diferença. Agora, repito, a lição do jogo com o Bayern está aí, já foi dada. É importante que o Felipe amanhã não repita o erro que o Flamengo cometeu contra o Bayern, de tentar sair tocando na defesa contra um time que te marcava sem deixar você respirar. Essa é a segunda opção, é a que eu defendo, um pouco mais cauteloso, um pouco, não é jogar na defesa não, gente. É apenas minimizar o risco em situações que sabidamente vão acontecer. De pressão muito forte do Internacional na saída de bola do Flamengo. A terceira opção é não, o Flamengo deve jogar apostando nos contra-ataques. Marcar linha média e apostar nos contra-ataques, seja o de lançamento, seja de toque de bola até chegar na área adversária. E a última, naturalmente, é de quem apoia 100% o Felipe Luiz e diz, olha, o que ele decidiu, eu apoio. Votem na enquete. Repito, eu estou muito preocupado com os primeiros 15 ou 20 minutos do jogo. Porque uma coisa é você acabar o primeiro tempo 0-0 ou até ganhando de 1-0. Aí é ouro sobre azul. Outra coisa é você com 15, 20 minutos, ou até mesmo no primeiro tempo, você sair para o intervalo já com a vantagem desfeita. Se o Inter faz um gol, ele desfaz imediatamente a vantagem que o Flamengo tinha. É como se o jogo tivesse 0-0 e se empatasse 0-0 pênalti. Então, eu acho que o Flamengo amanhã deveria ter um pouco mais de cautela, principalmente na saída de bola, quando a pressão do Internacional for muito sufocante. E aí você tem, vamos assim dizer, o contraveneno. Se a pressão for muito sufocante, está na hora de você fazer a ligação direta e tentar o contra-ataque nas costas da zaga. Porque o Inter vai enfiar os zagueiros dele no meio-campo também, muito provavelmente. Acho quase certo. Quase certo que o Roger vai fazer um início de jogo alucinante para cima do Flamengo. Tô trazendo uma tonelada de notícia rubro-negra. Nesta terça-feira, o Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou o que já entra para a história, o maior contrato de patrocínio do futebol brasileiro. Com a nova parceria com a Betano, o clube garante impressionantes R$ 268 milhões anuais, valor que coloca o rubro-negro em um patamar comparável aos grandes times europeus. O acordo é válido até o final de 2028 e promete transformar a forma como o Flamengo atua dentro e fora de campo. A votação teve ampla aprovação, mostrando a força e a credibilidade do clube diante de um investimento histórico. A Betano, casa de apostas reconhecida internacionalmente, terá presença de destaque no futebol profissional masculino do Flamengo, ocupando a posição mais nobre do uniforme. Mas não para por aí. O contrato também inclui equipes de esportes olímpicos, como basquete e vôlei, e presença estratégica na Flamengo TV, o canal oficial do clube. O valor total do patrocínio vai muito além da camisa. O clube planeja explorar novas oportunidades de negócios e expandir sua visibilidade,
tornando-se ainda mais competitivo financeiramente, tanto no Brasil quanto na América do Sul. 268 milhões de reais por ano significam cerca de 22,3 milhões de reais por mês, ou 745 mil reais por dia entrando nos cofres do Mengão. É dinheiro suficiente para movimentar o mercado e criar condições para contratações de peso, além de fortalecer toda a estrutura do clube. Comparado a outros clubes brasileiros e até times sul-americanos, o Flamengo se destaca de maneira única. Esse patrocínio não só garante um fôlego financeiro enorme, mas também eleva o clube a um nível que lembra o padrão europeu, abrindo portas para novos acordos e parcerias globais. Para marcar a conquista, o Flamengo preparou um anúncio especial para a torcida. Na quarta-feira, às 8h30, o presidente Luiz Eduardo Batista participará de uma transmissão ao vivo na Flamengo TV. Guilherme Figueiredo, diretor da Betano no Brasil, também estará presente, explicando os detalhes do contrato e reforçando a importância da parceria. O evento promete mostrar à torcida não apenas a grandiosidade do valor, mas também como o Flamengo pretende transformar essa força financeira em crescimento esportivo e visibilidade internacional. Com esse patrocínio histórico, o Flamengo reforça seu objetivo de se tornar o clube mais competitivo da América do Sul. O contrato oferece ao rubro-negro poder financeiro para disputar o Brasileirão, Libertadores e outros torneios com ainda mais força. Além disso, a presença da marca em múltiplas frentes, como uniformes e mídia oficial, cria uma sinergia única, permitindo que o clube amplie sua influência e gere novas oportunidades de negócios. É o Mengão entrando em uma era de domínio e expansão global. Rapaziada, se você quer ficar por dentro de tudo que envolve o Flamengo e não perder nenhuma novidade sobre contratações, patrocínios e bastidores do clube, clica aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana, trago uma tonelada de notícia rubro-negra para vocês, direto da fonte, para você não perder nada do Mengão.